Saúde Mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano. Muito bem, Cláudio Márcio Salviano conosco aqui na programação da Auriverde, psicólogo clínico e palestrante ao vivo. Fala, Salviano, seja muito bem-vindo, uma ótima semana para você, boa tarde. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos que nos ouvem, muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre codependência, né, Salviano? Vamos tratar sobre este assunto, que é um assunto que hoje em dia tem tomado uma grande notoriedade. Inclusive, com a exposição das redes sociais, a gente tem visto muito disso acontecer mundo afora. Agora, eu já pergunto para você, Salviano, o que é a codependência e como ela se manifesta? Bom, a codependência é um padrão, né, de comportamento em que a pessoa ela prioriza as necessidades e desejos do outro em detrimento de si próprio, né? Ou seja, a pessoa vive em função do outro. Existem vários tipos de codependentes, né? Geralmente eles são associados assim a comportamentos ou condições de pessoas que mantêm uma relação disfuncional, ou seja, existe algo errado no relacionamento. Cada tipo, né, vai moldar, de certa forma em torno do quê? Primeiro, a pessoa pensa estar ajudando o outro, depois ela pensa em controlar o outro, e ela pensa, abre aspas, aí, em salvar o outro. Né? Esse outro é quem? É alguém que tenha comportamentos compulsivos ou autodestrutivos. Então, se a gente falar por exemplo, que é o mais clássico, o codependente do dependente químico, né? São pessoas que organizam a sua vida em torno da atividade de alguém que é dependente de álcool, dependente de drogas em geral. Então, ela se justifica no comportamento do dependente. Ela passa a viver a vida do outro e não a própria vida, né? Isso envolve encobrir problemas, né? E até mesmo assumir responsabilidades que não são da pessoa, né? Pagar dívidas ou cuidar de tarefas, por exemplo, familiares, coisas que a pessoa assume o papel da outra. Então, ela se torna um codependente. Ela não, no caso de droga especificamente, ela não usa a droga, mas ela sofre tanto quanto aquele que está usando. Ou seja, a vida dela está sendo equiparada ao mesmo usuário, né, daquela substância, porque ela também não está tendo vida, porque ela vive em função do outro. Se a gente citar aí exemplos, nós temos vários, né? Nessa minha caminhada de atendimento, eu já vi mães, pais, tios, avós, cada um dentro do seu contexto, desenvolvendo a codependência. Pessoas que deixaram de estudar, de trabalhar, de relacionar, pessoas que deixaram até de se alimentar em função daquele que estava lá, às vezes perdido ou em uso, né, de uma substância psicoativa. Esse é um caso, né, de codependência, no caso aí de questões químicas, droga. Mas existe também outros tipos de codependentes. Por exemplo, o codependente do jogador compulsivo, né? Essa pessoa que joga compulsivamente, né? O codependente ele tenta controlar também ou minimizar os impactos de perda financeira. Acontece muito isso. A família codependente, por exemplo, ela assume dívidas, né? Ela tem problemas que familiares diversos, né? Está cobrindo prejuízos, escândalos, né? Eu tive alguns casos, né, da casa do sujeito ter que ser chegar a vender a casa, né? Por quê? Porque perdeu tudo no bicho, perdeu tudo no jogo, nas apostas, nas caças níqueis. Hoje, não sei se está tão comum assim, mas o que acontece é que a família acaba se envolvendo e se tornando codependente ao ponto de perder tudo, né? Por exemplo, pessoas que estavam trabalhando, pagando as suas dívidas e deixaram de pagar as suas próprias dívidas para assumir dívida daquele que se endividou em casa, por exemplo, é um parceiro, é um filho, é alguém que infelizmente se enveredou pelo jogo.
E aí, diga-se de passagem, que hoje muito comum estão sendo aí os jogos online, né, que é um perigo, e muitas famílias têm sofrido caladas, e precisa se posicionar nesse aspecto, né? Tem também, a gente pode falar do dependente de sexo, por exemplo, né? Pessoa que tem compulsão sexual, né? O parceiro ele tenta controlar os excessos de conteúdo, ele tenta controlar, monitorando as redes sociais, ele tenta até aceitar determinados comportamentos, mesmo que se sinta invadido, machucado ou de alguma forma desrespeitado, porque ele acredita que se manter o relacionamento estável, né, isso vai ser algo bom. Mas, na verdade, a pessoa não se posiciona, né? Existem vários casos de pessoas que descobrem, por exemplo, que o marido está envolvido com pornografia compulsiva e passa a controlar o celular, né, dessa pessoa, mas evita enfrentar as questões, por quê? Por causa do medo. Medo de quê? Do abandono, muitas vezes, no caso de algumas pessoas, não querem tocar no assunto com medo de perder ali o relacionamento, mas precisa tocar no assunto. É uma codependente também da situação. Se a gente falar de outro tipo de codependência, a gente pode lembrar do dependente do compulsivo, por exemplo, por comida, né? Como é que isso acontece, né? O compulsivo alimentar, ele tenta assumir o controle, esse codependente, ele tenta assumir o controle da comida do outro, monitorando dieta, escondendo alimentos, ou até sacrificando, né, as suas próprias necessidades para ajudar aquele outro. Então, veja bem que a palavra codependência tem a ver com o sofrimento daquele que não pratica algo, mas convive com alguém que está tendo uma prática de, né? Por exemplo, uma pessoa que organiza toda a casa para evitar que talvez o irmão ou o pai, alguém, coma doces, né? Mas, ao mesmo tempo, ela se sente culpada se desobedece ou acusa de não atendê-lo. Ou seja, a pessoa, ela passa a ser escrava daquela outra pessoa, né? E às vezes com um olhar de dó, né? Que aí a gente tem que dizer sobre isso, que esse é o pior olhar que se deve ter por uma pessoa, que é o dó, é o pior sentimento, né? Muitas vezes a pessoa fala, ai, que dó, acabei dando a ela tal coisa e tudo, mas na verdade ele é um codependente da situação. Se a gente falar de mais uma codependência, a gente entra na questão mais emocional, do dependente emocional, né? Aquele que é muito mais emoção do que razão. A pessoa tenta constantemente suprir as necessidades emocionais do outro, né? E até negligenciando a sua própria saúde mental. Estamos aí no Janeiro Branco, né, falando muito sobre essa questão da saúde mental, e muitas pessoas sofrem exatamente por isso, porque são codependentes de outros, né? São relacionamentos abusivos, a pessoa vai vivendo e, na verdade, não tomando nenhuma consciência da situação e, infelizmente, ela se torna uma codependente, né? A pessoa ela vai estar sempre disponível para outra, para apoiar, e vai sofrer até de baixa autoestima, ela vai sofrer crises constantes, ela vai deixar de se expressar muitas vezes seus sentimentos e muitas vezes até com medo de ser egoísta, ou seja, ela sofre por dentro para que o outro não sofra. Então, essa é a conclusão, digamos assim, do que é a codependência de um aspecto geral, né? Embora os comportamentos dos codependentes eles variam, né? Todos têm a tendência de negligenciar a si mesmo em prol do outro. Agora, Salviano, quais os impactos emocionais da codependência que você tem diagnosticado nas pessoas em que você está atendendo? Bom, o primeiro ponto é a autoestima, né? Muito reduzida, muitos passam por um estado de ansiedade exagerada, depressão, sensação de vazio, né? A pessoa baseia a sua felicidade no bem-estar do outro. Então, isso gera um vazio, aquele mesmo vazio existencial que
que foi dito há muitos anos atrás por Viktor Frankl, uma das pessoas que eu gosto muito de ler, né? Então, a pessoa ela pode sofrer tudo isso. Muitas vezes o codependente sente culpa também, né? Ao priorizar suas próprias necessidades e viver ciclos assim de frustração. Poxa, eu estou pensando em mim, não estou pensando no meu filho. Eu estou pensando em mim, não estou pensando nele. Então, a pessoa começa a se anular. E é importante a gente citar que muitas vezes essas pessoas elas negam isso. E esse é um ponto muito ruim, porque todos estão vendo, às vezes outros familiares, outros da família, estão vendo aquilo, e ela está negando aquilo que ela está fazendo, vivendo em função daquela pessoa, né? Então, existe a pressão familiar, existe o auto-julgamento, o julgamento social, existe questões psicossomáticas, né? Pessoas que desenvolvem doenças cardíacas e até câncer em função disso. Então, assim, se a gente fosse dar exemplo, né, uma mãe que quer controlar, por exemplo, seu filho, acreditando que ele vai ser mais amado, etc., e ela fica ali o tempo da vida dela inteira. Eu já vi isso acontecer, infelizmente, de pessoa que viveu em função do outro uma vida inteira e a pessoa não mudou e a pessoa acabou falecendo. O codependente faleceu e aquele que infelizmente estava sugando toda a energia daquela pessoa, continuou vivo, ou seja, precisa tomar outras decisões aí independentes, né, para que a pessoa não venha se decepcionar. Agora, Salviano, como que você ajuda as pessoas a superarem a sua codependência? Bom, o primeiro passo é estudar, né? Qual a codependência da pessoa, qual a estrutura psíquica que essa pessoa tem, porque é muito importante a gente entender também que, quando se trata de alguém, é importante respeitar, né? Primeiro ponto, você vai entender o contexto, né? E trabalhar sempre, em primeiro lugar, pedir que essa pessoa tenha coragem de mudar. Se ela já pediu ajuda, então o primeiro ponto ela está 100%, que é a coragem, é sair da negação. Então, é essencial a terapia para quê? Para que a gente possa aprender a estabelecer limites, limites claros, desenvolver relações saudáveis, né? Superar a codependência, isso envolve reconhecer, primeiro, que existe um padrão disfuncional de comportamento. A pessoa precisa reconhecer que precisa mudar, que não está correto aquilo, né? Existem vários casos que a gente precisa envolver, inclusive a família, chamar para o consultório, atender mais de um membro da família e tentar fortalecer esses vínculos e explicar também, porque sair da codependência não é uma tarefa fácil, né? Estabelecer esses limites saudáveis, aprender a priorizar a pessoa, o autocuidado, parece fácil, mas não é fácil, né? Por isso que nós usamos abordagens assim bem diretivas, essenciais para quê? Para reestruturar essas crenças disfuncionais e desenvolver o quê? Uma autonomia emocional. O principal objetivo é esse, é levar a pessoa a ter força suficiente para saber dizer não, para saber dizer não na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo, né? Nós temos vários casos, né? E pessoas que conseguiram dizer não, né? Anonimamente, óbvio, eu posso citar casos bem-sucedidos de filhos que estavam dominados por pais alcoolistas, por exemplo, que não conseguiam se divertir, não conseguiam ir nas festas, não conseguiam viver a sua vida e viviam sendo manipulados por pais e que não queriam largar, né, a sua dependência. Então, qual foi meu trabalho? Trabalhar para que eles fossem pessoas livres da codependência. Levá-los a entender que precisavam honrar pai e mãe, precisava ter amor, precisava cuidar, mas não viver a vida do outro. Uma coisa é a pessoa amar o outro, outra coisa é viver em função do outro, né? Então, numa psicologia diretiva,
trabalhamos, nós levamos a pessoa a se responsabilizar pela própria vida e não se responsabilizar pelo outro, né? Você é responsável por suas ações e não pelas ações do outro. Então, criar limites e separar, né, as questões que precisam ser separadas, bem divididas e cada coisa no seu lugar, né? A gente costuma dizer que quando se organiza, né, o sistema familiar e quando a pessoa começa a investir em si mesma, ela se torna mais forte para dizer não a essa situação de codependência. Livrar-se da codependência não é tarefa fácil, porque existe toda uma manipulação do outro, né, na vida da pessoa. Esse caso, por exemplo, que eu cito, por mais que tenha sido o próprio pai, mas havia manipulação do pai. Não vou comprar isso, não vou comprar aquilo para você, não vou te dar aquilo. Então, tem manipulação financeira, tem manipulação até alimentar, de acomodação, tem uma série de coisas. Não é uma tarefa fácil. Agora, o fato não muda de que precisa mudar. Se a pessoa não quer mais sofrer a codependência, precisa trilhar novos caminhos e, com certeza, buscar ajuda psicológica para não atravessar isso sozinho, né? Muito bem. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco, falando hoje sobre a codependência. Salviano, como encontrá-lo nas redes sociais para tirar dúvidas e até mesmo buscar aí o seu trabalho como psicólogo clínico ou palestrante, por gentileza? Psicólogo _online é o meu endereço, mas pode também ligar no número 14 998 38 3050 e falar com a secretária. Muito bem. Cláudio Márcio Salviano, é um prazer sempre tê-lo conosco. Uma ótima segunda-feira e boa semana para você. Ótima segunda-feira a todos. Muito obrigado.